Boa tarde, comunidade de Toledo. Estamos aqui para uma live fora do horário previsto, né, doutor Fernando? Hoje, como ele acabou de lembrar, dia 7 de abril, Dia Mundial da Saúde, um dia em que a gente geralmente faz muitas atividades de promoção e prevenção à saúde, ressaltando essa data. Para mim também é uma data especial, porque em 2008 eu assumi a Secretaria Municipal de Saúde nesta data. E eu falei naquele dia que era muito significativo assumir a Secretaria da Saúde no dia 7 de abril de 2008. E estamos aqui para um boletim extraordinário, do qual imediatamente passo a palavra ao doutor Fernando para que anuncie os dados do dia de hoje. Bom, antes de mais nada, a gente gostaria de cumprimentar aqueles que nos acompanham, dizer que sempre foi um compromisso nosso de que tão logo tivéssemos o primeiro caso de coronavírus confirmado em Toledo, imediatamente procuraríamos informar a comunidade. Isso em razão do respeito à notícia, à verdade, e também em razão de que a gente entende que é importante que as pessoas tenham conhecimento, que as pessoas saibam, mas em hipótese nenhuma, em hipótese alguma, no sentido de alarmar. É no sentido de informar e é de uma forma muito especial, no sentido de dizer para as pessoas que até ontem nós poderíamos pensar, eles estão falando que está por aí, mas não tem nenhum caso. A partir de hoje, nós sabemos que não só está por aqui, como que temos um caso. Trata-se de uma pessoa do sexo masculino, de 55 anos, que iniciou sintomas ainda no final do mês de março, teve seu exame coletado no final da última sexta-feira, dia 3 de abril, e hoje, há coisa de 1 hora, tivemos conhecimento do resultado. Naturalmente, se os senhores e as senhoras forem buscar no boletim da Secretaria Estadual da Saúde, vocês vão perceber que esse dado ainda não está lá. Até porque os dados da Secretaria Estadual da Saúde, estou abrindo aqui o boletim, até para verificar que horas ele foi fechado às 14 horas hoje. O Paraná, até o momento, com 511 casos no total, sendo 503 casos do próprio estado e outros 8 casos de pessoas que estavam de passagem por aqui, pelo estado do Paraná. Nesse boletim do estado, Toledo ainda não consta com nenhum caso confirmado. Toledo aparece com 44 casos descartados e 4 casos aguardando o resultado de exame, num total de 48. E entre esses 4 casos que ainda estariam em investigação, um deles, então, na data de hoje, testou positivo para o novo coronavírus. Logo assim, podemos dizer que temos uma pessoa que é portadora da Covid-19, lembrando que Covid-19 é o nome da doença infecciosa pelo coronavírus 2019. Como dissemos, um homem, 55 anos, eu até diria jovem, porque é a minha idade, Denise, então a gente vai dizer que é jovem, tá? E esse senhor está bem, tá? Ele tem condições clínicas boas, está em acompanhamento, tá? Mas não está em UTI, nenhuma situação dessa natureza. E como dissemos, no Paraná já, então, 503 casos autóctones. Outra questão que a gente pensa que é fundamental trazer para o conhecimento dos senhores e das senhoras, e que fique claro, não deixamos aqui de seguir a recomendação que temos, de trazer o resultado e informar a sociedade quando de um teste positivo, de acordo com o boletim do Estado, mas optamos por fazer isso porque tínhamos esse compromisso e também pelo fato de que temos visto muito boataria na cidade, né? E a nossa ideia é que só tem uma arma contra o boato, a verdade. Não há outra arma. E em nome disso e em respeito a quem nos ouve, anunciamos então esse caso e também 2 outras situações que, a bem da verdade, são praticamente iguais e que tomamos conhecimento de uma situação ontem, no final da tarde, e outra situação hoje, logo após o meio-dia. 2 pessoas residentes em Toledo, 2 pessoas jovens, uma pessoa com histórico de viagem para o Oriente Médio, outra pessoa com histórico de viagem pela Europa,
isso no mês de março, tá? Na primeira metade de março. Elas estão em Toledo, estão muito bem, já quando chegaram. Uma delas, inclusive, não teve sintoma nenhum. Ela só se preocupou porque ela teve contato com pessoas que, teoricamente, estavam portadoras do novo coronavírus. Isso na viagem que ela estava. Na viagem, né? Que ela estava, lá em Dubai, né? Quando ela estava viajando, lá no Oriente Médio. E aí ela retornou, não teve sintoma nenhum, não teve nada, mas ela ficou uma semana em casa, como é preconizado. Essa semana já passou quase 14 dias, e ela resolveu fazer um teste para verificar se ela teria alguma coisa. Eu diria até por uma certa curiosidade, tá? E ao fazer esse teste, o teste se mostrou positivo para imunoglobulina G, o tal do IgG. Nós temos diversas imunoglobulinas que nada mais são do que substâncias produzidas pelo sistema imunológico, como o próprio nome já fala, imunoglobulina, em decorrência do contato com algum vírus ou bactéria. Essa pessoa testou positiva para o coronavírus IgG. IgM negativo. Significa o quê? Significa que ela já saiu da fase aguda da doença e teve contato com o vírus há mais de 14 dias, porque o IgG só se torna positivo depois de pelo menos 14 dias da doença. O M é entre 5 a 7 dias, em 14 ele desaparece e o G aparece. Então a gente tem certeza que ela teve contato com o coronavírus há mais de 14 dias. E um detalhe fundamental, ela não teve sintoma nenhum, essa pessoa, da doença. Absolutamente nenhum sintoma. Mas certamente, em algum momento lá durante sua viagem, ela deve ter sido uma portadora ou um portador assintomático. Tá? Uma outra situação da mesma natureza foi detectada hoje. Também uma pessoa que, essa sim, teve sintomas durante viagem pela Europa, retornou ao Brasil já sem sintomas, já bem. Em Toledo, quando chegou, fez o isolamento domiciliar e após, considerando que havia tido sintomas e que na Europa havia relato de casos, foi realizar o exame hoje, e esse exame, mesma situação, IgM negativo e IgG positivo, ou seja, são duas pessoas que tiveram a doença fora do Brasil, são duas pessoas que ao retornar, elas fizeram os exames, e os exames mostraram que já faz mais de 14 dias. Isso naturalmente não vai entrar no nosso boletim, não vai entrar na nossa estatística, a não ser que a gente colocasse como 2 casos recuperados, né? Por quê? Porque são pessoas que não adoeceram sequer no Brasil. Quer dizer, uma delas nem adoeceu, né? Mas elas sequer tiveram sintomas no Brasil. O que teve sintomas estava pela Europa quando portador de sintomas. Então a gente não pode dizer que foram casos ocorridos em Toledo. Foram casos ocorridos com pessoas residentes em Toledo em viagem internacional. Tá? É importante que você que está em casa compreenda isso. Para nós, a bem da verdade, falar que tem 1 ou falar que tem 3 não muda nada. Mas o que muda é a questão técnica, a questão científica e a questão da verdade. Né? Nós não vamos dizer uma coisa que não seja científica ou que não corresponda à realidade dos fatos. Tivemos conhecimento de um caso ontem, outro caso hoje, né? E como dissemos, o Laboratório Central do Paraná confirmou esse caso através da 20ª Regional de Saúde, a quem agradecemos pela lisura, pela postura ética que percebemos, que aliás não esperávamos outra coisa, né? Mas maravilhoso a gente perceber isso, né? E eu sempre digo que nossa ética e nosso respeito não podem ser maior que nossa curiosidade, não pode ser maior que o nosso interesse pelo tema. Porque por detrás de qualquer situação existem pessoas, existem seres humanos. Então essa questão para nós ela é sagrada e é algo que a gente jamais vai abrir mão. Exatamente por isso a gente também tem a preocupação de que sempre a família e a pessoa seja a primeira a ser notificada e informada. Então, a nós não interessa quem é, interessa que nós temos, a epidemiologia vai fazer as ações necessárias de bloqueio, de verificação de contatos, e aquela recomendação que nós sempre fizemos, esteve em viagem, principalmente na época inicial da doença, isolamento voluntário, mesmo que não tenha sintomas. Isso fez com que
essas duas pessoas que hoje, ontem no final do dia e hoje após o almoço, se apresentaram com o resultado de exame com sensibilidade à Covid-19, né? Porque, como diz, não é a Covid-19, porque essas duas pessoas tiveram o cuidado de permanecer no domicílio em isolamento. Então, a gente informa a comunidade e agradece também sempre a parceria. Agora nós temos uma reunião do COI e retornamos no final do dia, né, certamente para esclarecer mais informações e também debater outras questões mais que iremos decidir. Exato, Denise. É importante também salientar que não só essas duas pessoas que tiveram a doença ou o contato com o vírus fora do país tiveram esse cuidado, como também esse paciente do sexo masculino, ao retornar a Toledo, também teve esse cuidado e desde então vem sendo monitorado pela vigilância epidemiológica, tanto ele quanto familiares, né? A quem também agradecemos, porque são pessoas que têm a consciência da importância do isolamento domiciliar, da importância de que a gente procure bloquear a transmissão no nosso meio. E repetimos, sabíamos que isso era uma questão de tempo, e repetimos, a orientação continua sendo isolamento domiciliar, lavar as mãos com água e sabão várias vezes ao dia, evitar tocar os olhos, nariz e a boca, se ocorrer lavar as mãos em seguida, procurar, dentro do possível, né, evitar tossir ou espirrar, se acontecer, proteger com lenço de papel, proteger e jogar no lixo, ou, no último caso, com a própria manga, evitando jogar aerosóis no ambiente. Evitar tocar em locais de uso comum, a respeito do corrimão da escada, da maçaneta, do interruptor, cuidado com tudo isso, né? E, de forma especial, cuidado com aglomerações. Isso é algo essencial e é importante. Às vezes a gente pensa que não tem problema, é isso, cuidado, né? Prevenção jamais é em excesso. Lembre-se, somente saia de casa se necessário, não leve seus filhos juntos e não leve seus pais idosos junto. Esta é uma solicitação que nós fazemos. Muito obrigada e até depois. Obrigado, até mais tarde.